A névoa subia devagar da serra como um véu de noiva abandonado, cobrindo Petrópolis em segredo. Era novembro, quinta-feira, 6h12 da manhã. E a casa de Leonardo Albuquerque parecia flutuar entre os pinheiros altos de Itaipava. A fachada de pedra mineira, as janelas altas em arco gótico com vitrais que capturavam a primeira luz do dia, o jardim de azaleias que Clara plantara com as próprias mãos no primeiro ano de casamento. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Como aquelas maquetes arquitetônicas que Leonardo criava em seu escritório, onde cada detalhe estava no lugar certo, mas faltava a imprevisibilidade da vida real. Leonardo, 42 anos, barba bem aparada que já começava a grisalhar nas laterais, olhos castanhos cansados de noites em claro projetando restaurações históricas, desceu as escadas de madeira aquecida com passos silenciosos. Seus pés descalços encontravam os degraus com a familiaridade de quem percorrera aquele caminho milhares de vezes. Vestia um suéter cinza de cachemire que Clara escolhera numa boutique em Gramado 3 invernos atrás. Calça jeans escura ligeiramente desbotada nos joelhos, relógio de aço Omega no pulso esquerdo. Presente de Clara no 10º aniversário de casamento, com a inscrição gravada no verso: "Para sempre, C." No corredor do 2º andar, parou na porta entreaberta do quarto dos filhos. A luz do corredor vazava para dentro, formando um triângulo dourado sobre o piso de madeira clara. Gabriel e Tomás, gêmeos idênticos de 9 anos, dormiam encolhidos sob edredons de dinossauros que já pediam para ser trocados. Os meninos cresciam rápido demais. Gabriel com a boca entreaberta, um fio de baba cristalino no travesseiro de algodão egípcio, o cabelo castanho escuro despenteado formando redemoinhos impossíveis. Tomás, com o braço pendurado para fora da cama, segurando um ursinho de pelúcia desbotado chamado Senhor Pipo, presente da avó quando eles tinham apenas 3 anos. O quarto cheirava a talco infantil madeira, aquecida pelo piso radiante que Leonardo instalara pessoalmente 2 anos antes, e um leve aroma de lavanda que Clara borrifava nos travesseiros todas as noites antes de dormir, usando um frasco antigo de vidro azul que herdara da mãe. As paredes estavam cobertas de desenhos dos meninos, dinossauros, dragões, casas com jardins imensos, famílias sorridentes de braços dados. Leonardo sentia um aperto no peito sempre que via aqueles desenhos, a inocência capturada em giz de cera. Leonardo beijou a testa de cada um, demorando-se alguns segundos extras. A pele era quente, macia, cheirava a shampoo de camomila e ao amaciante que a babá Rosângela usava nas roupas de cama. Sentiu um aperto no peito. Amor puro, incondicional, visceral, o tipo que faz um homem acreditar que construiu algo eterno, indestrutível. O tipo de amor que dói de tão intenso. Tocou levemente o cabelo de Gabriel, depois o de Tomás, como se estivesse gravando aquele momento na memória, com a precisão de um arquiteto registrando medidas em uma planta baixa. Desceu para a cozinha, os degraus rangendo levemente sob seu peso de 82 quilos. Cada rangido era familiar. O 3º degrau sempre chiava mais. O 7º tinha uma pequena marca onde Gabriel deixara cair um carrinho de metal anos atrás. Essas imperfeições faziam da casa um lar. Clara já estava lá. Sempre acordava antes dele, mesmo nos dias em que não tinha aulas cedo. Vestia um hobby de seda azul petróleo que ele comprara em uma viagem a negócios em São Paulo, pés descalços no piso de madeira IP, que ele mesmo escolhera na marcenaria Cabelos Castanhos, com reflexos dourados presos num coque frouxo, que deixava algumas mechas caírem sobre o pescoço pálido. Ela sempre fora magra, mas nos últimos meses emagrecera ainda mais. As maçãs do rosto estavam mais pronunciadas, a clavícula desenhando linhas nítidas sob a pele. O café coava devagar na cafeteira italiana de alumínio polido, pingando na jarra de vidro com um som ritmado, quase hipnótico. Ploc, ploc, ploc.
o perfume de jasmim, o mesmo frasco de samsara que ela usava há 16 anos, comprado numa viagem a Gramado, quando Gabriel e Tomás ainda eram bebês, pairava no ar como uma lembrança líquida que se recusa a morrer. Aquele cheiro estava entrelaçado com cada memória feliz que Leonardo tinha. O primeiro beijo dele sob a chuva, o pedido de casamento na praia de Copacabana ao pôr do sol, o nascimento dos gêmeos numa madrugada fria de março. "Bom dia, amor", disse Leonardo, voz ainda rouca de sono, aproximando-se por trás e envolvendo a cintura dela com os braços. Sentiu a delicadeza do corpo dela, os ossos do quadril sob suas mãos, o perfume misturado com o cheiro de café recém-passado. Clara virou-se devagar, como se estivesse ensaiando um movimento coreografado. Sorriu. O sorriso era bonito, tecnicamente perfeito. Os lábios curvavam-se na medida certa, os dentes brancos apareciam brevemente. Mas o sorriso não chegava aos olhos verdes, que pareciam vidros embaçados por uma névoa interior que Leonardo não conseguia decifrar. Quando foi a última vez que ele vira aqueles olhos verdadeiramente brilharem? "Café na mesa. Leva os meninos às 7h30, por favor. Tenho aula às 8 com a aluna nova, a filha do juiz", disse ela, já se afastando para pegar as xícaras no armário. Leonardo pegou a xícara de porcelana branca com delicados detalhes em ouro na borda. Parte de um jogo que ganharam de casamento da madrinha de Clara. Sentiu o calor subir pela palma da mão, aquecendo os dedos. Observou-a com atenção. O jeito característico de ajeitar o cabelo atrás da orelha esquerda com o dedo mindinho, um gesto que ela repetia desde a juventude. O leve tremor quase imperceptível na mão direita ao servir o leite desnatado, algumas gotas caindo na bancada. O olhar que desviava para a janela como se procurasse algo além das montanhas cobertas de névoa, algo que estava longe e inalcançável. Detalhes que ele catalogara ao longo dos anos, como quem estuda uma planta baixa, com precisão de arquiteto. Leonardo sempre fora observador. Era parte essencial da sua profissão. Ele percebia quando uma coluna estava 1 centímetro fora do lugar, quando uma janela não alinhava perfeitamente com a simetria de uma fachada. E, ultimamente, percebia que algo em Clara estava desalinhado, fora do prumo. Mas preferia não investigar, como se ignorar fosse uma forma de manter a estrutura de pé. "Ensaios hoje?", perguntou, casual, enquanto untava uma fatia de pão integral ainda morno com geleia de laranja caseira que Clara fizera no fim de semana anterior, usando laranjas do pomar da casa da mãe em Correias. "Terça e quinta, como sempre", respondeu ela, a voz monocórdia, mecânica. "Juiz de fora. Saio às 5h30. O maestro marcou uma passagem difícil do concerto para piano no 2 de Rachmaninoff. Está me dando trabalho. Aquelas oitavas no terceiro movimento são traiçoeiras." Leonardo beijou sua nuca, sentindo o cheiro do shampoo de ervas que ela usava. A pele estava fria, apesar do hobby de seda e do aquecedor elétrico ligado no canto da cozinha, zumbindo baixinho. "Te amo", murmurou, os lábios roçando a curva suave do ombro, onde uma pequena pinta marrom sempre fora o seu ponto de referência, seu marco geográfico no corpo dela. Clara sorriu de novo, aquele sorriso vazio, olhar desviado para o relógio redondo na parede, com números romanos e ponteiros dourados. "Também te amo. Agora vai, senão os meninos acordam tarde e Gabriel reclama que não teve tempo de tomar café com calma." Às 6h47, Leonardo saiu. O SUV preto Mercedes GLE, modelo 2023, desceu a serra em direção ao Rio de Janeiro. A estrada estava úmida da garoa noturna, com manchas de neblina baixa que se dissipavam conforme o sol começava a surgir por trás das montanhas. O rádio tocava Kind of Blue de Miles Davis, volume baixo, aquele jazz melancólico que sempre o acalmava. No banco traseiro, as mochilas dos gêmeos balançavam a cada curva fechada da serra. Gabriel dormia com a boca aberta, roncando. Baixinho, a cabeça apoiada contra a janela.
Tomás desenhava um dragão no vidro embaçado com o dedo indicador, traços precisos que lembravam os esboços que Leonardo fazia quando criança, sonhando em ser arquiteto. Leonardo não viu Clara fechar a porta da cozinha com cuidado, apoiar-se nela por um instante longo, respirar fundo como quem se livra de um peso invisível que pressiona o peito. Não viu o celular iPhone com capa vermelha vibrar na bancada de granito preto absoluto importado, a tela iluminando-se com uma mensagem. Caio. Saudade do seu cheiro. Parece que ainda sinto você em mim. Hoje às 18 horas, traga o vestido vermelho que comprei em Lisboa, aquele que fica perfeito no seu corpo. Clara leu a mensagem. Sentiu o coração acelerar. Aquela mistura de excitação e culpa que a acompanhava havia meses. Mordeu o lábio inferior, até sentir gosto de sangue. Olhou ao redor da cozinha. A casa que Leonardo construíra com tanto amor. Cada detalhe pensado para ela, para os meninos, para a família. Sentiu uma pontada de remorso, mas era breve, logo substituída por outra coisa. Desejo, necessidade, a sensação de estar viva. Digitou rápido, os dedos tremendo sobre a tela. Clara. Não posso demorar muito. Léo pode chegar cedo hoje, nunca se sabe. Caio. Então venha agora. A casa está vazia e silenciosa. As filhas estão em São Paulo com a mãe delas. Tenho vinho branco gelado esperando. E saudade. Clara hesitou. Olhou para o relógio na parede. 6h50. Ainda tinha tempo. A aula com a filha do juiz era às 10, não às 8. Ela mentira para Leonardo. Guardou o celular na bolsa de couro caramelo, subiu as escadas rapidamente, trocou o hobby por um vestido preto justo que marcava as curvas do corpo, passou batom vermelho escuro nos lábios, borrifou perfume no pescoço e nos pulsos. Mais do que o usual, como se precisasse criar uma nova identidade. Desceu, pegou as chaves do Fiat branco, saiu pela porta dos fundos que dava para o jardim. No escritório no Leblon, Leonardo era rei absoluto. O estúdio Albuquerque & Associados ocupava o 15º andar de um prédio envidraçado moderno com vista panorâmica para a Praia do Pepino e o Morro Dois Irmãos. Projetos de restauração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, espalhados sobre a mesa de desenho, contrato de 8 milhões de dólares com cláusulas de confidencialidade e penalidades severas. Equipe de 20 arquitetos experientes, pendurados em cada palavra sua, respeitando cada decisão como se fosse uma sentença final. Leonardo passara os últimos 8 meses mergulhado naquele projeto, trabalhando até tarde todas as noites, levando trabalho para casa nos fins de semana, negligenciando jantares em família. Ele sabia disso, sentia culpa por isso, mas o projeto era grandioso. Seria o trabalho mais importante da sua carreira, o legado que deixaria. Não percebia que, enquanto construía seu legado profissional, sua vida pessoal desmoronava silenciosamente, como uma construção com fundações comprometidas. Às 14 horas, o cliente, Otávio Mendonça, magnata do petróleo com sotaque carioca carregado, barriga proeminente estufando o colete do terno italiano, adiantou a assinatura do contrato final que estava prevista para a semana seguinte. Parabéns, Albuquerque! Seu projeto é uma obra-prima, porra! Nunca vi alguém entender tão bem a alma de um edifício histórico. Assino hoje mesmo. Vamos comemorar com um chopp gelado no Belmonte? Bota uma rodada de pastel de camarão também. Leonardo sorriu, apertou a mão carnuda do homem, sentindo o aperto firme de quem está acostumado a fechar negócios milionários. Obrigado, Otávio. Fico muito feliz que tenha gostado. Mas hoje vou para casa cedo. Quero ver meus filhos acordados por uma vez. Tenho jantado muito pouco com eles ultimamente. Otávio deu uma palmada nas costas de Leonardo, fazendo-o balançar. Isso aí! Família é tudo, rapaz. Dinheiro a gente faz, mas tempo com os filhos não volta. Meus 3 já são adultos e mal me ligam. Aproveite enquanto são pequenos. Às 15h40, Leonardo estava livre pela primeira vez em meses. Uma sensação estranha, quase culposa. Estava tão acostumado a sair do escritório às 8, 9 da noite,
que sair no meio da tarde parecia quase uma transgressão. Vou para casa, disse a secretária, Ana Lúcia, 50 anos, cabelos tingidos de loiro platinado, que ergueu a sobrancelha perfeitamente depilada com expressão de genuína surpresa. Mas o senhor nunca sai antes das 8. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, Ana. Hoje saio. Cancele todas as minhas reuniões. Se alguém ligar, diga que estou em uma visita técnica. No carro, ligou o GPS do Mercedes, programando a rota para Itaipava. A voz feminina e artificial anunciou: desvio sugerido. Economize 22 minutos via estrada secundária de Itaipava. Trânsito leve. Aceitou sem pensar, querendo chegar logo, surpreender Clara, talvez levá-la para jantar fora, reconquistar um pouco da intimidade que sentira escapar pelos dedos como areia nos últimos meses. A estrada secundária era um túnel verde de pinheiros centenários, troncos grossos e retorcidos como colunas gregas naturais. Casas modernistas surgiam como naves espaciais entre a vegetação densa e úmida. Arquitetura contemporânea, convivendo com a natureza selvagem da serra. Muros de vidro fumê, piscinas infinitas refletindo o céu cinza-chumbo carregado de nuvens. Silêncio absoluto quebrado apenas pelo ronco suave do motor V6 e pelo canto distante de algum pássaro que Leonardo não conseguia identificar. Às 17h58, viu o Fiat branco. Placa conhecida de cor. PTR 7A42. Adesivo do Conservatório de Música de Petrópolis no vidro traseiro, com o logo de uma clave de sol dourada sobre fundo azul. Arranhão na porta esquerda, feito por Clara ao manobrar no estacionamento do supermercado Zona Sul em julho de 2022, quando riu nervosa e disse: sou péssima em estacionar, mas você me ama mesmo assim, né? E ele rira junto, beijando-a e dizendo que arranhões não importavam. O carro estava dentro do portão automático de uma casa espetacular, que parecia flutuar sobre a encosta íngreme. Laje de concreto bruto, aparente. Paredes de vidro fumê do chão ao teto em toda a fachada frontal. Luzes quentes acesas no segundo andar, criando um brilho âmbar contra o cinza do entardecer. Uma piscina infinita refletia o céu carregado de nuvens escuras. Um BMW Série 5 prata estava estacionado ao lado do Fiat, as rodas ainda brilhando, como se tivessem sido lavadas recentemente. Leonardo sentiu o estômago revirar. Algo estava errado. Clara dissera que estaria em Juiz de Fora, na Filarmônica. Mas aquela casa ficava a 15 minutos da casa deles na mesma região. Por que o carro dela estaria ali? Leonardo estacionou 2 quarteirões adiante, atrás de uma van de entregas da FedEx. Mãos tremiam no volante de couro alemão. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito, martelando contra as costelas. Sentiu a boca seca, a língua grudando no céu da boca. Ligou para Clara, os dedos quase não conseguindo discar, errando 2 vezes antes de acertar. Alô? Voz cristalina, límpida, como sempre, com um fundo de música clássica ao longe. Rachmaninoff. Exatamente a peça que ela dissera estar ensaiando. Terminei cedo hoje. Surpresa! Onde você está, amor? Na Filarmônica, em Juiz de Fora. Afinando o piano com o técnico. Cheguei agorinha. O trânsito estava terrível na estrada União Indústria. O maestro está atrasado, como sempre. A mentira era tão natural, tão fluida, que por um segundo Leonardo quase acreditou. Quase. Posso passar aí rapidinho? Fiquei com saudade. Levei só 2 horas para voltar. O trânsito estava bom. Pausa. 2 segundos que pareceram uma eternidade. Agora não dá, Léo. O maestro acabou de chegar e está explicando a nova interpretação da partitura do segundo movimento. Preciso prestar atenção. Te amo. Beijo. A gente se vê em casa mais tarde. Tchau. Desligou. Leonardo ficou parado, olhando para o celular como se fosse um objeto alienígena. As mãos tremiam mais ainda. O mundo pareceu inclinar-se levemente para a esquerda. Desceu do carro, as pernas bambas,
como se tivesse bebido meia garrafa de uísque. A garoa fina molhava o rosto como lágrimas alheias, geladas, grudando nos cílios. Caminhou pela calçada de pedra portuguesa irregular até um pinheiro centenário com um tronco grosso o suficiente para escondê-lo completamente. Olhou para a janela iluminada do segundo andar. A distância era de talvez 40 metros, mas ele conseguia ver. Arquitetos desenvolvem olhos precisos para distâncias e proporções. Viu a silhueta de Clara. Reconheceria em qualquer lugar, em qualquer contexto, o coque frouxo balançando levemente, o gesto característico e inconsciente de ajeitar o cabelo atrás da orelha esquerda com o dedo mindinho, a curva delicada dos ombros. Um homem apareceu por trás dela, surgindo como uma sombra. Alto, talvez 1,85 m, sem camisa, torso nu. Pele bronzeada refletindo a luz âmbar do quarto. Mão grande na cintura dela, dedos abertos possessivamente, dedos que conheciam aquele corpo. Clara virou-se devagar, com familiaridade. Beijou-o. Não um beijo casto, rápido, acidental. Um beijo longo, profundo, faminto, desesperado. Os corpos colaram-se um no outro. A mão dele subiu pelas costas dela, entrelaçou-se nos cabelos. A mão dela desceu pelo peito nu dele. Leonardo vomitou entre as raízes nodosas do pinheiro. O gosto amargo de café e bile subiu pela garganta como ácido, queimando o esôfago. O mundo girou violentamente, perdendo foco. O pinheiro pareceu inclinar-se sobre ele como uma sentença divina, como uma testemunha muda de sua humilhação. Apoiou-se no tronco áspero, respirando com dificuldade, o peito apertado, os olhos ardendo. 16 anos. 16 anos de casamento. 2 filhos. Uma casa construída tijolo por tijolo. Uma vida inteira planejada, sonhada, arquitetada. Desmoronando em 30 segundos. Leonardo não invadiu. Não gritou. Não bateu na porta com os punhos cerrados. Não fez escândalo. Voltou ao carro com as pernas trêmulas, quase tropeçando 2 vezes, dirigiu até o centro histórico de Petrópolis em modo automático, sem ver a estrada, sem ver nada além daquela imagem gravada na retina como um ferro em brasa. Estacionou em frente à Delegacia de Polícia Civil, um prédio cinza de arquitetura feia dos anos 70. Ficou lá por 20 longos minutos, olhando o prédio cinza, as viaturas brancas paradas, os policiais fumando cigarro no portão de ferro. Não entrou. Sua mente de arquiteto, treinada para planejar, para pensar estruturalmente, voltou a funcionar. Precisava de provas, não de escândalo público. Precisava de documentação, de evidências sólidas, irrefutáveis. Um caso de divórcio se vence com documentos, não com emoção. Às 20h12, ligou para Mauro Ferreira, detetive particular recomendado por um amigo advogado 6 meses antes, num almoço onde o amigo comentara sobre um caso de infidelidade que investigara. Leonardo guardara o número no celular, nunca imaginando que precisaria dele. Mauro atendeu no segundo toque, voz grave e rouca de quem fumou 2 maços de Marlboro por dia durante 30 anos. Albuquerque aqui, Leonardo Albuquerque. Preciso de uma investigação, discreta, profissional. Que tipo de investigação? Infidelidade conjugal. Quero tudo. Fotos, áudios, horários, mensagens, extrato bancário, tudo. Descrição total. Não pode saber que está sendo seguida. Entendo. Uma semana de trabalho intensivo. 15 mil reais adiantado. Metade em Pix agora, metade em dinheiro na entrega do relatório. Com esse valor, eu coloco 2 agentes no caso. 24 horas de vigilância. Você terá tudo em 7 dias. Leonardo transferiu na hora, sem hesitar. 15 mil reais. O equivalente ao valor que gastara na aliança de casamento de Clara. Ironia amarga. Naquela noite, chegou em casa às 21h47. Os números vermelhos do relógio digital no painel do carro pareciam acusadores. Clara já estava lá, como se nada tivesse acontecido. Robe de seda azul pendurado no corpo magro, cabelo úmido de banho.
ainda pingando levemente sobre os ombros, cheiro de perfume caro flutuando no ar. La vie est belle, um perfume que ele nunca comprara, nunca vira na penteadeira dela. Um perfume novo. Como foi o ensaio? Perguntou, voz neutra como concreto armado, sem entonação, sem emoção. O arquiteto controlando cada palavra como se fosse uma linha em uma planta. Cansativo. Nova partitura de Beethoven. Sonata ao luar. O maestro é exigente demais. Quer que eu toque mais devagar no segundo movimento, com mais sentimento. Estou exausta. Mentira. 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 Cada palavra era uma mentira embrulhada em naturalidade. Leonardo observou-a com olhos de arquiteto, catalogando imperfeições. O jeito de evitar o olhar direto, focando no chão, na parede, em qualquer lugar menos nos olhos dele. O tremor quase imperceptível na mão ao servir vinho tinto numa taça de cristal boêmia, o líquido balançando levemente, o leve rubor nas bochechas que não era de frio. Estava 23 graus dentro da casa aquecida. Meninos dormiram? Há 1 hora. Gabriel teve pesadelo de novo. Sonhou com um dragão que comia a casa inteira, tijolo por tijolo. Acordou chorando. Precisei ficar com ele até dormir de novo. Clara beijou sua bochecha. O perfume La vie est belle invadiu as narinas como uma invasão hostil, misturado com algo mais. Suor, outro corpo, outra vida. Leonardo foi para o banheiro do andar de cima. Trancou a porta com o ferrolho. Olhou-se no espelho de moldura antiga. Chorou sem som, sem soluços, apenas lágrimas grossas escorrendo pelo rosto, os punhos cerrados com tanta força contra a pia de mármore Carrara que os nós dos dedos ficaram brancos. Nos 7 dias seguintes, Leonardo funcionou no piloto automático. Trabalho, casa, crianças, trabalho. Sorrindo quando necessário, conversando quando esperado, vivendo uma mentira paralela à mentira de Clara. 2 atores em um palco, fingindo um casamento. Mauro entregou o dossiê numa manhã chuvosa de sexta-feira, no estacionamento de um shopping em Petrópolis. 70 páginas encadernadas em capa preta, pesada como uma sentença. Cronologia detalhada, com carimbos de data e hora fotográficos. Terças e quintas, 17h45. Clara sai de casa em direção à garagem dos fundos, sempre olhando ao redor, verificando se há vizinhos. Câmera de segurança da casa confirma. 18h05, chega à casa de Caio Montenegro, maestro convidado da Filarmônica de Juiz de Fora. Viúvo há 3 anos, 45 anos, 2 filhas de 16 e 14 anos em colégio interno em São Paulo. 21h20. Sai, sempre com o cabelo ligeiramente desalinhado, batom borrado, roupas amassadas. Mensagens de WhatsApp, recuperadas via backup em nuvem que Clara esqueceu de desativar. Clara. Saudade insuportável do seu cheiro. Ainda sinto você em mim quando acordo. É como se você tivesse marcado meu corpo. Caio. Hoje às 18 horas. Traga o vestido vermelho que comprei em Lisboa naquela loja cara da Rua Augusta. Quero ver você nele, e especialmente sem ele. Clara. Hoje não posso demorar. Léo jantou cedo e disse que chega às 20 horas. Está desconfiado? Caio. Apaga tudo sempre. Não deixe rastros. Você sabe como ex-maridos podem ser. O meu foi ao inferno e voltou quando descobriu. Clara. Será que um dia vamos poder viver isso abertamente? Sem mentir? Caio. Um dia, quando você tiver coragem de sair. Extrato bancário. Conta conjunta acessada legalmente. Saques semanais de R$ 800 em espécie, em caixas eletrônicos 24 horas, em locais variados. Justificativa verbal dada a Leonardo quando questionado. Gasolina para Juiz de Fora e pedágios está cada vez mais caro. Fotos em alta resolução, tiradas com teleobjetiva profissional. Clara e Caio em motel na estrada para Juiz de Fora, motel Vips, quarto 12, placa do Fiat visível. PTR 7A42, horário 19h32.
Jantar romântico em restaurante de fondue em Teresópolis, restaurante Le Chalet, mãos dadas sobre a mesa de madeira rústica, vela vermelha acesa entre eles, 2 copos de vinho branco, sorrisos largos. Clara saindo da casa de Caio às 21h18, de uma quinta-feira, ajustando o vestido vermelho mencionado nas mensagens, batom vermelho escuro completamente borrado, cabelo despenteado. Áudio, gravado por Mauro com um microfone direcional escondido em arbusto do jardim da casa de Caio. Clara ao telefone com amiga chamada Lívia, professora de violino. Leonardo é bom pai, provedor perfeito. Mas me sufoca, Lívia. Sempre trabalhando, sempre cansado, sempre distante. Nos últimos anos, ele me toca como quem cumpre um dever. Caio me deixa respirar. Ele entende cada nota que toco como se fosse dor transformada em música. Quando estou com ele, não sou só a esposa, a mãe. Sinto que existo de novo, que sou Clara de novo, não apenas uma função na vida de alguém. Leonardo leu tudo na varanda envidraçada da casa, sentado numa cadeira de vime que rangia sob seu peso. Garrafa de uísque Singleton. 18 anos pela metade, sem gelo, bebendo direto do gargalo. A névoa subia da serra como sempre, indiferente ao drama humano. O ipê rosa que Clara plantara no jardim 7 anos atrás balançava ao vento frio da noite, pétalas caindo como lágrimas cor-de-rosa sobre a grama molhada. Cada pétala que caía parecia uma memória morrendo. Ele releu as mensagens 3 vezes. Cada vez doía diferente. A primeira leitura foi choque puro, um soco no estômago que tirou o ar. A segunda foi raiva, uma fúria ardente que fez suas mãos tremerem tanto que quase rasgou as páginas. A terceira foi tristeza, uma melancolia profunda, oceânica, que o fez chorar silenciosamente enquanto o uísque queimava sua garganta. Quando estou com ele, sinto que existo de novo. Essa frase ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Então ele não era suficiente. 16 anos não eram suficientes. 2 filhos não eram suficientes. Uma casa construída com amor não era suficiente. Ele não era suficiente. Sexta-feira, 13 de novembro. A data tinha uma ironia cruel que não passou despercebida por Leonardo. Ele acordou com uma clareza que não sentira em dias. Havia tomado uma decisão durante a noite insone, enquanto Clara dormia tranquilamente no quarto ao lado, ou fingia dormir. Leonardo mandou os meninos dormirem na casa da avó materna, em Correias, inventando uma desculpa sobre problemas na tubulação que precisavam ser consertados. Gabriel reclamou um pouco, queria ficar para ver o novo desenho na TV, mas acabou concordando quando a avó prometeu fazer o bolo de chocolate favorito dele. Tomás abraçou Leonardo mais forte do que o normal, como se sentisse que algo estava errado, aquela intuição inexplicável que crianças têm. "Pai, você está bem?" perguntou Tomás, os olhos castanhos grandes e preocupados. "Estou sim, campeão. Só um pouco cansado do trabalho. Volta logo, tá?" Leonardo beijou a testa do menino, segurando o abraço por alguns segundos extras, inalando o cheiro de shampoo e infância. Clara chegou às 22h15. Estava particularmente bonita naquela noite, o que tornou tudo ainda mais doloroso. Cabelo úmido de chuva fina que começara a cair, perfume, La vie est belle, aquele perfume maldito, misturado com algo mais. Suor seco, desejo satisfeito, culpa mascarada. Vestia uma blusa de seda cinza que ele não reconhecia, calça jeans escura, botas de couro marrom. Os olhos estavam cansados, mas brilhantes, como se ela tivesse acabado de viver algo intenso. "Cadê os meninos?" perguntou, tirando as botas e deixando-as ao lado da porta. "Na casa da sua mãe. Precisamos conversar." Algo no tom de voz de Leonardo fez Clara parar. Ela o olhou com atenção pela primeira vez em meses. Realmente o olhou e viu algo diferente nos olhos dele. Uma dureza. Uma determinação. "Conversar sobre o quê, Léo?" "Vamos para a sala." Sentaram-se na sala de estar.
A lareira estava acesa, lenha de eucalipto estalando e crepitando, mandando faíscas pequenas para cima. O fogo lançava sombras dançantes nas paredes brancas. Ele espalhou as fotos sobre a mesa de centro de mogno envernizado, uma a uma, metodicamente, como um arquiteto apresentando plantas de um projeto. Clara no motel, Clara beijando Caio no restaurante, Clara saindo da casa dele, Clara sorrindo feliz, mais feliz do que Leonardo a vira em anos. Clara empalideceu instantaneamente. O sangue desceu do rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. As mãos tremiam tanto que derrubou a taça de vinho tinto que segurava. O líquido vermelho escorreu pelo tapete persa que compraram numa viagem ao Marrocos, espalhando-se como sangue de uma ferida aberta, manchando os fios bege e azul. Léo, eu posso explicar. Quanto tempo? Perguntou Leonardo, voz baixa, controlada, perigosa. O tipo de calma que vem antes de uma tempestade devastadora. Clara abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os olhos encheram-se de lágrimas. 9 meses, respondeu finalmente, voz quase inaudível, quebrando no final. 9 meses, repetiu Leonardo, deixando as palavras pairarem no ar como fumaça tóxica. 9 meses mentindo na minha cara enquanto eu pagava suas contas, levava os meninos ao médico, trabalhava 16 horas por dia para manter essa casa, essa vida, dormia do seu lado todas as noites. 9 meses me beijando com a mesma boca que beijava ele. 9 meses. As lágrimas desciam pelo rosto de Clara agora, borrado de rímel preto formando linhas escuras nas bochechas. Eu me perdi, Léo. Me perdi no meio dessa vida perfeita que construímos. Você viajava, trabalhava até tarde. Eu ficava sozinha com os meninos, com as teclas do piano, com a rotina. Caio. Ele apareceu e me viu. Realmente me viu. Me ouvia tocar e chorava. Me fazia sentir viva, importante, desejada. Me fazia sentir como Clara, não como esposa do Leonardo ou mãe do Gabriel e do Tomás. Ele te via pelada, você quer dizer? Cortou Leonardo sem gritar, sem levantar a voz. A frieza assustou Clara mais do que qualquer grito jamais assustaria. Enquanto eu construía essa casa tijolo por tijolo, essa família, esse futuro, você destruía tudo por trás das minhas costas, em motéis baratos, na casa dele, mentindo para mim todas as noites. Léo, por favor, me escuta. Leonardo pegou outro envelope. Tirou as folhas impressas com as mensagens de WhatsApp. Saudade do seu cheiro. Ainda sinto você em mim. Leu em voz alta, cada palavra cortando como vidro. Quando estou com ele, sinto que existo de novo. Você disse para sua amiga que eu te sufoco. Que sou bom provedor, mas distante. Você tem ideia de quantas noites eu trabalhei até tarde para poder dar essa vida para você, para os meninos? Você tem noção do que eu sacrifiquei? Clara caiu de joelhos no tapete manchado, soluçando agora sem controle. Eu sei que fui horrível, egoísta. Mas o casamento estava morrendo, Léo. Há anos, nós estávamos morrendo. Você não me tocava mais, não falava comigo de verdade. Só sobre os meninos, sobre contas, sobre o trabalho. Então era para eu adivinhar? Era para eu ler sua mente? Por que diabos você não conversou comigo? Por que não disse que estava infeliz antes de abrir as pernas para outro homem? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o crepitar do fogo e os soluços de Clara. Amanhã você sai daqui, disse Leonardo, a voz voltando àquela calma mortal. Leva só o que é seu. Roupas, objetos pessoais. A casa fica comigo. As crianças ficam comigo. O piano Steinway fica comigo. O carro fica comigo. Tudo fica comigo. Você perdeu o direito a tudo no momento em que escolheu ele. Léo, não. Por favor, não me afasta dos meus filhos. Eu errei. Eu errei muito. Mas eles são meus filhos. Eu os amo. Deveria ter pensado nisso antes. Vou lutar pela guarda integral. Tenho advogada. Tenho provas. Adultério comprovado. Mentiras. Dinheiro desviado da conta conjunta. Você não tem defesa. Você não pode fazer isso comigo!
Leonardo levantou-se, alto, imponente. Posso. E vou. Você tem até amanhã, ao meio-dia, para sair. Dorme no quarto de hóspedes. Não quero ver você. Clara chorou a noite toda, no quarto de hóspedes azul, com vista para o jardim dos fundos. Soluços abafados contra o travesseiro de Paddy. Penas, o corpo sacudindo de dor. Leonardo dormiu. Ou tentou dormir. No escritório do primeiro andar, porta trancada com chave. Ficou acordado até as 4 da manhã, olhando o teto branco, vendo sua vida inteira passar como um filme. As lembranças boas doíam mais do que as ruins. O primeiro beijo deles, Clara rindo com arroz no cabelo no casamento, os gêmeos nascendo, as viagens em família, os jantares, as noites abraçados no sofá assistindo filmes antigos. Tudo mentira. Ou tudo verdade que virou mentira. Ele não sabia mais. Sábado de manhã, Clara fez as malas. 3 malas grandes, encheu o Fiat branco com suas roupas, seus livros de partituras, seus cosméticos. Quis levar fotos dos meninos, mas Leonardo negou. Pode tirar novas quando visitá-los, se o juiz permitir visitas. Léo, você está sendo cruel. Cruel? Leonardo riu, mas era um riso sem humor, amargo como fel. Cruel foi você. Eu estou sendo justo. Clara saiu às 11h47. Entrou no Fiat, olhou para a casa pela última vez através do espelho retrovisor. A casa que ajudara a construir, decorar, encher de vida. Leonardo estava na varanda, imóvel como uma estátua, os braços cruzados, observando-a partir. Ela virou a chave. O motor engasgou 2 vezes antes de pegar, e foi embora. 3 meses depois. Doutora Helena Marques, advogada especializada em direito de família, temida em todas as varas de família do Rio de Janeiro. 60 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante, óculos de armação vermelha, terno cinza impecável. Tinha 87% de vitórias em casos de divórcio litigioso. Seu caso é sólido, Leonardo. Adultério comprovado com fotos, áudios, mensagens, menoridade dos filhos, você sendo o provedor financeiro principal. Ela sem residência fixa adequada. É uma vitória garantida. E foi. Em audiência tensa no Fórum de Petrópolis, uma sala fria com paredes verde-água descascadas e ar-condicionado velho fazendo barulho, Clara chorou. Disse que o casamento estava morno há anos, que se sentira negligenciada, que Leonardo trabalhava demais, que ela buscou conforto nos braços de outro homem, mas nunca deixou de amar os filhos. Leonardo apresentou contra-ataque cirúrgico, meticuloso, devastador, extrato de viagens profissionais dos últimos 3 anos, máximo 2 noites por mês fora de casa, sempre com fotos dos meninos enviadas para Clara no celular, sempre ligando antes de dormir. Mensagens de Clara no WhatsApp para ele ao longo dos anos. Volta logo, amor. A casa está vazia sem você. Fiz seu prato favorito. Lasanha de berinjela com molho bechamel. Te amo. Os meninos te amam. Somos uma família feliz. Depoimento por escrito da babá Rosângela, que trabalhava com a família há 5 anos. Dona Clara saía sempre terças e quintas às 17h45. Deixava as crianças sob meus cuidados, dizia que ia para Juiz de Fora ensaiar com a orquestra. Voltava tarde por volta das 21h30, 20 horas. O senhor Leonardo sempre chegava por volta das 20 horas. Jantava com as crianças, ajudava nas lições de casa, colocava eles para dormir. Era um pai muito presente. Relatório completo do detetive Mauro Ferreira. 70 páginas, carimbado e assinado com firma reconhecida em cartório. Extratos bancários mostrando que 97% da renda familiar vinha do escritório de Leonardo. O juiz, Dr. Marcelo Guimarães, um homem de 60 anos com óculos de armação dourada e expressão permanentemente cansada, leu tudo. Fez perguntas. Observou Clara chorar. Observou Leonardo permanecer impassível, controlado. A sentença veio 3 semanas depois. Guarda exclusiva para Leonardo. Clara.
visitas supervisionadas quinzenalmente em local neutro determinado pelo Conselho Tutelar, sábados das 14 horas às 18 horas. Casa, poupança conjunta no valor de 340 mil DAOs, carro SUV Mercedes. Tudo ficou com Leonardo. Clara saiu com 47 mil de indenização por tempo de casamento. Para recomeçar uma vida nova, disse o juiz, com o tom de quem lava as mãos de uma situação desagradável. Clara contestou, entrou com recurso, perdeu de novo. O tribunal de segunda instância manteve a sentença. Clara mudou-se para um apartamento minúsculo em Correias, bairro simples e afastado. 2 quartos, paredes finas, onde se ouvia os vizinhos brigando, cheiro de mofo no banheiro. Parou de dar aulas de piano. A notícia do escândalo se espalhou pela cidade pequena, como fogo em mato seco. A pianista que traiu o marido arquiteto. Ninguém mais quis contratar seus serviços. O Steinway de cauda preto que ocupava a sala de música da casa antiga ficou com Leonardo. Ele olhou para o instrumento durante semanas. Aquele piano onde Clara passava horas tocando, onde ela colocava sua alma. Pensou em quebrá-lo, em vendê-lo, em queimá-lo. No final, doou para a Escola Municipal dos Meninos com uma placa de bronze gravada. Doado em memória de uma música que se calou. Gabriel perguntava todos os dias: "Pai, cadê a mamãe? Quando ela volta?" Tomás desenhava casas nos cadernos escolares, mas as casas não tinham porta, não tinham janelas, só telhado e paredes. Casas fechadas, casas-prisões. Leonardo levava-os à psicóloga infantil, doutora Sofia Mendes, toda quarta-feira às 16 horas. Uma mulher de 40 anos, gentil, paciente. As crianças estão processando o trauma do abandono materno, explicou ela numa sessão particular com Leonardo. Gabriel está desenvolvendo ansiedade de separação. Tomás está internalizando, reprimindo as emoções. Precisam de terapia continuada, talvez por anos. Às noites, depois de colocar os meninos para dormir, depois de ler histórias de dragões e cavaleiros, Leonardo sentava na varanda envidraçada, via as luzes distantes da cidade piscando como estrelas terrestres, lembrava do beijo na janela. A imagem estava gravada na retina como uma cicatriz permanente. Doía como ferida aberta, infeccionada, latejante, que se recusava a sarar. Algumas noites ele bebia uísque até adormecer na cadeira. Outras, apenas ficava lá, olhando o vazio, pensando em como uma vida inteira pode desmoronar em 9 meses de mentiras. 2 anos depois. Leonardo reformou a casa. Precisava exorcizar os fantasmas. Contratou uma equipe, supervisionou pessoalmente cada detalhe. Derrubou a parede do quarto de casal, aquele quarto onde dormira ao lado de Clara por 16 anos. Transformou em um escritório amplo e luminoso com vista panorâmica para o jardim. Arrancou o papel de parede floral que Clara escolhera, pintou as paredes de branco gelo. Substituiu a cama king size por uma escrivaninha moderna de nogueira. Instalou estantes do chão ao teto. Plantou um ipê rosa novo no jardim, no lugar do antigo que estava doente. As raízes do velho ele arrancou com as próprias mãos, cavando a terra vermelha, suando, sangrando os dedos nas raízes resistentes. Cada puxão era uma catarse. Cada raiz arrancada era uma memória enterrada. Foi numa tarde de outono, céu limpo e azul, que conheceu Marina. Ele estava no viveiro de plantas do centro de Petrópolis, comprando mudas de azaleias para replantar o jardim frontal. "Essas azaleias precisam de solo ácido", disse uma voz feminina atrás dele. "Se você plantar direto na terra daqui, vão morrer em 3 meses." Leonardo virou-se. Uma mulher de uns 38 anos, cabelos castanhos cacheados presos em um rabo de cavalo, óculos de sol empurrados para a testa, vestindo jeans e uma camisa xadrez suja de terra. Sorriso franco, sem maquiagem, mãos calejadas de quem trabalha com a terra. "Eu sou paisagista",
Ela estendeu a mão, deixando uma pequena marca de terra nos dedos de Leonardo. Marina Costa, trabalho aqui como consultora. Vi você olhando essas mudas e pensei em ajudar antes que cometesse um erro caro. Leonardo sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno em meses. Leonardo Albuquerque, arquiteto, e claramente péssimo com plantas. Conversaram por 40 minutos entre vasos e mudas. Marina era divorciada há 3 anos. Tinha um filho chamado Lucas, de 12 anos. Fora traída pelo ex-marido com a secretária do escritório dele. Um clichê doloroso. Entendeu instantaneamente quando Leonardo mencionou de forma vaga que também estava recomeçando depois de um divórcio difícil. As pessoas não entendem, disse Marina, tocando levemente uma folha de samambaia. Acham que divórcio é só assinar papéis e seguir em frente, mas é reconstruir sua identidade inteira. É aprender a dormir sozinho depois de anos dividindo a cama. É explicar para um filho por que a família desmoronou. Leonardo sentiu algo afrouxar no peito. Compreensão sem julgamento. Empatia sem pena. Posso te contratar? Perguntou. Para refazer meu jardim. Precisa de vida nova. Marina sorriu. Pode, mas primeiro precisa me pagar um café. Tenho uma pausa em 15 minutos. Começaram devagar. Cafés no centro histórico da cidade, sentados em mesinhas de ferro na calçada, observando turistas tirando fotos do Palácio de Cristal. Caminhadas na Praça da Liberdade aos domingos, quando os meninos estavam com a avó. Silêncio compartilhado que não precisava de palavras, apenas presença. Marina nunca pressionou. Nunca perguntou detalhes sobre Clara que Leonardo não quisesse compartilhar. Quando ele finalmente contou, numa noite chuvosa, os dois sentados na varanda dela, vendo a tempestade lavar a cidade, ela apenas segurou sua mão. Você vai sobreviver a isso, disse, a voz firme. Porque você já está sobrevivendo. Cada dia que você acorda, cuida dos seus filhos, trabalha, respira, você está sobrevivendo. E um dia vai perceber que não está mais apenas sobrevivendo. Está vivendo de novo. Gabriel e Tomás gostaram dela imediatamente. Ela não tentou ser mãe deles. Eles já tinham uma, complicada como fosse a relação. Marina era amiga. Ensinava-os sobre plantas, levava-os para plantar mudas no jardim, sujando as mãos de terra e rindo quando Gabriel reclamava dos insetos. Lucas, filho dela, e os gêmeos se tornaram amigos. Jogavam futebol no jardim, construíam fortes com lençóis na sala, desenhavam juntos. Lenta, cuidadosamente, como quem constrói uma casa sobre terreno abalado, Leonardo e Marina construíram algo novo. Não era o que ele tinha com Clara, aquela paixão juvenil, intensa, que queimou rápido e deixou cinzas. Era algo diferente, mais profundo, baseado em cicatrizes compartilhadas, em compreensão mútua, em respeito. Clara tentou voltar, repetidamente, desesperadamente. Mandou cartas manuscritas em papel perfumado, letra trêmula. Léo, me perdoe. Cometi o maior erro da minha vida. Quero voltar para casa, para você, para nossos filhos. Vamos recomeçar. Por favor. Leonardo respondia através da advogada Helena. Comunique-se apenas sobre as crianças via aplicativo Our Family Wizard. Qualquer outro contato será considerado assédio. Clara enviava flores, rosas vermelhas, lírios brancos, orquídeas raras. Leonardo doava todas para o hospital municipal. Gravou áudios de voz trêmula chorando. Léo, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão. Mas os meninos precisam da mãe. Eles perguntam por mim. Por favor, me deixa vê-los mais. Eles são minha vida. A resposta veio sempre a mesma. Cumpra o acordo judicial. Sábados quinzenais, 4 horas, supervisão obrigatória. E Caio, o maestro que prometera-lhe uma vida nova, que a fizera sentir-se viva, desapareceu como fumaça. A Filarmônica de Juiz de Fora rescindiu o contrato dele 2 semanas após o divórcio tornar-se público. Alguém, provavelmente Mauro Amando de Leonardo,
enviara fotos do motel para o conselho administrativo. Conduta inadequada e imoral foi a justificativa oficial. Caio ligou uma última vez para Clara. Não posso mais te ver. Minha ex-esposa soube de tudo. Está usando isso para me tirar a guarda das minhas filhas. Você entende, né? Preciso pensar nelas. E desligou. Clara descobriu, através de uma antiga colega da orquestra, que Caio se mudara para Portugal 6 meses depois. Lisboa. Vivia de aulas particulares em um apartamento minúsculo no bairro Alto, bebendo demais, tocando piano em bares de jazz por trocados, sempre com um copo de vinho branco na beirada do piano. O grande amor que prometera libertá-la tornara-se outro fantasma. Clara vivia sozinha agora no apartamento em Correias, com 2 gatos resgatados da rua, Chopin e Debussy. Dava aulas esporádicas para alguns poucos alunos que não se importavam com o escândalo, ganhando menos de R$ 2.000 por mês. Passava as tardes tocando piano, um piano vertical barato, desafinado, que comprara num brechó. Não era o Steinway. Nunca seria. Aos sábados quinzenais, encontrava os filhos em um parque público, sempre sob o olhar atento de uma assistente social chamada Vera. 4 horas. 16 sábados por ano. 64 horas anuais com os próprios filhos. Gabriel estava mais distante a cada visita. Respondia com monossílabos, olhava o celular, pedia para ir embora mais cedo. Mãe, o pai disse que você não quis mais morar com a gente. É verdade? Clara engoliu o choro. É complicado, amor. Adultos, às vezes, erram. Mas eu amo vocês, mais que tudo. Então, por que foi embora? Não havia resposta que uma criança de 11 anos pudesse entender. Tomás desenhava durante as visitas. Desenhava a casa antiga, o jardim, o quarto deles. Desenhava o pai, Gabriel, Lucas, o filho de Marina, que agora frequentava a casa. Nunca desenhava Clara. Tomás, você pode me desenhar tocando piano? Como antigamente? O menino olhou para ela com olhos que pareciam velhos demais para aquele rosto infantil. Não lembro mais. Clara chorou no carro depois de cada visita. Soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro, mãos agarradas ao volante, a assistente social observando de longe para garantir que ela saísse do estacionamento com segurança. 5 anos após aquela quinta-feira fatídica. Leonardo casou-se com Marina numa cerimônia simples e emocionante no jardim da casa reformada, entre as azaleias que ela plantara, sob o ipê rosa que ele cultivara. Apenas família próxima e amigos. 30 pessoas. Gabriel foi o pajem, carregando as alianças com seriedade de adulto. Tomás tocou violino, uma música que ele mesmo compusera chamada Novo Começo. Lucas, filho de Marina, discursou. Vocês dois me ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é estar presente. É amor que se constrói tijolo por tijolo, mesmo quando o terreno está abalado. Clara não foi convidada. Soube do casamento pelo Instagram de uma antiga amiga. Viu fotos. Leonardo sorrindo de verdade, Marina linda em um vestido simples de linho branco, os meninos felizes. Naquela noite, Clara bebeu uma garrafa inteira de vinho barato sozinha, olhando fotos antigas no celular. Fotos de quando Gabriel e Tomás eram bebês, de férias em família, de natais passados. Chorou até adormecer no sofá velho, os gatos enroscados ao seu lado. Leonardo publicou um livro 2 anos após o casamento com Marina. Arquitetura da Alma. Como reconstruir depois do terremoto. Tornou-se best-seller nacional. O livro misturava arquitetura com metáforas pessoais sobre reconstrução emocional, sobre como estruturas humanas, casamentos, famílias, identidades, desmoronam e podem ser reconstruídas. Ele fazia palestras por todo o Brasil. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. Auditórios lotados de pessoas que se identificavam com sua história. Numa palestra em São Paulo, no auditório do MASP lotado com 400 pessoas, alguém na plateia levantou a mão durante a sessão de perguntas. Como o senhor conseguiu perdoar uma traição tão profunda? Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos.
O microfone captava sua respiração. Eu não perdoei, respondeu finalmente, voz firme ecoando pelos alto-falantes. Perdoar seria carregar o peso dela para sempre. Seria revisitar a dor todos os dias e decidir conscientemente deixá-la ir. Eu fiz algo diferente. Eu libertei. Libertei-me da raiva, da mágoa, da necessidade de vingança. Não por ela, por mim, pelos meus filhos. Perdoar seria sobre ela. Libertar-me foi sobre mim. Fez uma pausa, olhando para a plateia atenta. A traição não define o traído, define o traidor. Eu me recusei a deixar que a pior decisão de outra pessoa determinasse quem eu seria pelo resto da vida. Eu escolhi reconstruir, escolhi meus filhos, escolhi a paz. E essa escolha me libertou mais do que qualquer perdão jamais poderia. O auditório explodiu em aplausos, pessoas de pé, muitas chorando. Na saída, uma mulher idosa de cabelos completamente brancos, elegantemente vestida, entregou um envelope a Leonardo. Ele agradeceu distraidamente, guardou no bolso interno do paletó cinza. Só abriu horas depois, no quarto do hotel. Dentro, uma foto antiga. Leonardo, Clara, os meninos bebês, todos sorrindo na praia de Copacabana. O sol poente dourado ao fundo. Julho de 2015. Uma vida inteira atrás. No verso, letra trêmula, manchada como se tivesse sido escrita com lágrimas caindo no papel. Eu nunca mereci vocês. Destruí a coisa mais preciosa que tinha por pura arrogância e egoísmo. Não peço perdão, não mereço. Peço apenas que saiba, eu pago todos os dias pelo que fiz. Cada vez que Gabriel desliga o telefone antes dos 2 minutos. Cada desenho de Tomás onde eu não apareço. Cada Natal sozinha. Cada aniversário deles que não posso comemorar. É minha prisão perpétua. E é justa. Desculpe-me eternamente. Clara. Leonardo olhou a foto por um longo minuto. Aqueles rostos sorridentes, aquela família que parecia indestrutível. Sentiu um aperto breve no peito, como uma brisa fria atravessando uma janela entreaberta. Não era raiva, não era amor, era apenas memória. Uma vida que existiu e morreu. Guardou a foto no bolso do paletó. Voou de volta para Petrópolis no dia seguinte. Ao chegar em casa ao final da tarde, o sol já se pondo atrás das montanhas, Leonardo foi ao quintal. Pegou uma tigela de metal velha que usava para queimar folhas secas. Colocou a foto dentro. Riscou um fósforo. A foto queimou devagar. As bordas enrolando-se primeiro, ficando pretas. Depois os rostos. Clara desapareceu primeiro, consumida pelo fogo. Depois os bebês. Por último, ele próprio. As cinzas voaram com a brisa suave da serra, misturando-se à névoa do entardecer que começava a subir, dispersando-se como poeira no vento. Gabriel e Tomás, agora com 14 anos, altos e cheios de energia adolescente, correram para abraçá-lo. Tinham acabado de chegar do treino de futebol, uniformes sujos de grama e terra. "Pai, Marina está fazendo aquele bolo de laranja!" gritou Gabriel animado. "Com cobertura de chocolate?" perguntou Leonardo, abraçando os dois, um em cada braço. "Com cobertura de chocolate", confirmou Tomás, sorrindo. Marina apareceu na porta da cozinha, avental floral amarrado na cintura, cabelo preso num coque frouxo, sorriso genuíno no rosto. "Jantar em 15 minutos! Lavem as mãos, vocês estão imundos!" Leonardo entrou na casa. A casa cheirava a bolo de laranja assando no forno, receita que Marina aprendera com Dona Beatriz, mãe de Leonardo, que adorava a nora e passava tardes inteiras ensinando-lhe receitas antigas de família. A mesa da cozinha estava posta. 4 lugares. Flores frescas do jardim em um vaso de vidro no centro. Guardanapos de tecido dobrados com capricho. Leonardo parou por um momento na porta, observando a cena. Os filhos rindo, enquanto lavavam as mãos na pia da cozinha, espirrando água um no outro. Marina rindo também, tentando sem sucesso ser severa. Lucas chegando pela porta dos fundos, mochila nas costas,
cumprimentando todos com naturalidade. Família. Uma família diferente da que ele imaginara ter para sempre, mas família mesmo assim. Leonardo fechou os olhos. Inspirou fundo. O cheiro de bolo, de madeira aquecida, de vida acontecendo. A traição foi o terremoto que derrubou tudo. A reconstrução foi o milagre lento, doloroso, suado. E a vida, enfim, voltou a ter portas. Portas que Leonardo escolhia abrir. Portas que levavam ao futuro, não ao passado. Lá fora, a névoa continuava subindo da serra, como sempre fez, como sempre faria. Indiferente aos dramas humanos, cobrindo cicatrizes antigas com seu véu branco. E a casa de Leonardo Albuquerque, reconstruída sobre escombros, aquecida e iluminada, estava cheia de vida novamente. Fim.